Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo, então vocês já me conhecem aí dos dois vídeos anteriores. Hoje a gente vai falar um pouco sobre urbanização, né? Então, trabalhando alguns conceitos básicos de urbanização, a gente vai trabalhar um pouco de conurbação, metrópole e megalópole, tá? Esses três conceitos são conceitos importantes. A gente pode definir algumas coisas, né? Dependendo do lugar de onde vocês estão me vendo, se vocês estão me vendo de Porto Alegre, região metropolitana de São Paulo, seja qual for o lugar, 86% das pessoas no Brasil vivem em áreas urbanas, tá? Vou pegar um exemplo, mas esse é um conceito do IBGE. O conceito do IBGE é um pouco mais amplo, é um pouco mais complexo, porque ele pega todas as pessoas que moram próximas das áreas urbanas. Por exemplo, uma pessoa que vive na região, na área urbana de uma cidade que tem 3 mil habitantes, ela é considerada uma pessoa que mora numa área urbana. Mora próximo de uma prefeitura, da sede do município, é considerado moradora de área urbana. Mas então vamos aos conceitos. Primeiro, conurbação, tá? A conurbação, ela é a união de duas ou mais áreas urbanas, ou seja, quando tu tem uma cidade, né? Vamos pegar assim, ó, o que existe? Existe um município, dentro do município a gente vai ter a zona urbana e a zona rural. Quando a zona urbana de um município se une com a zona urbana de outro município e elas se intercalam, elas formam uma conurbação, né? Já uma área metropolitana é formada primeiro por uma metrópole, que é a cidade maior, ou seja, vamos pegar um exemplo, São Paulo, né? Ou a gente pode pegar o exemplo de Porto Alegre, que é de onde a gente está falando aqui. A região metropolitana de São Paulo é composta por Guarulhos, Osasco, São Bernardo, enfim, é um monte de cidade, né? E elas são, todas essas cidades, elas são interligadas, né? São conurbadas, todas as suas áreas urbanas são interligadas, formando então uma região metropolitana, né? Vamos pegar um exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre, então, a região metropolitana tem mais ou menos 4 milhões de pessoas, né? Junto com Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre tem 1.300.000, 1.200.000 e poucos mil habitantes, né? Uma região, é uma cidade relativamente pequena, né? Não está entre as 10 maiores do Brasil, por exemplo, mas se nós contarmos Porto Alegre e a região metropolitana, ela forma uma área que é a quarta maior área metropolitana do Brasil. Só perde para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Então aí a gente tem as 4 principais regiões metropolitanas do Brasil. Então, mas Porto Alegre é pequena. Sim, Porto Alegre tem 1.300.000 habitantes. Ela não é uma das maiores cidades. Por exemplo, se a gente for pegar uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né, a gente vai encontrar cidades maiores que Porto Alegre, né? Um Guarulhos, um Osasco da vida são cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, aí a gente já tem uma breve noção. A cidade de Campinas, que faz parte daí de uma megalópole, né? A cidade de Campinas tem a população mais ou menos do tamanho de Porto Alegre e também tem a sua região metropolitana, né? E aí a gente vai entrar no assunto, que é o seguinte: o que é uma megalópole? Uma megalópole é a união de duas ou mais metrópoles e suas áreas metropolitanas. Tá? No Brasil nós estamos com uma megalópole em formação, que é a megalópole Rio-São Paulo. Tá? A megalópole Rio-São Paulo é composta por São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro e a região metropolitana do Rio de Janeiro, todas as cidades que tem no eixo Rio-São Paulo. Aí no caso, aí a gente pode colocar ali a cidade de Resende, né, São José dos Campos e outras, né? Elas formam essa conurbação entre Rio de Janeiro e São Paulo, mais a metrópole de Campinas com a sua área metropolitana. Isso forma, né, a megalópole Rio-São Paulo. Se vocês forem pesquisar, hoje ainda ela não está bem integrada, mas se acredita que com o tempo vai se formar uma grande área urbana entre São Paulo e Rio de Janeiro e a gente vai ter a nossa primeira megalópole. Existem outras megalópolis no mundo? Sim, existem. Um exemplo, a megalópole Tóquio-Osaka, que é uma das maiores do mundo. Tem também a megalópole
da região leste dos Estados Unidos, e aí a gente vai colocar várias regiões metropolitanas de Washington, Nova York, enfim. E informação na China, então, tem diversas, né? A China é quase uma coisa absurda de tanta área urbana que está se formando na China, e todas essas áreas urbanas da China estão se formando de uma maneira controlada, diferente do Brasil, onde as áreas urbanas elas se formaram de uma maneira descontrolada, né? Elas se formaram de uma maneira que fizesse com que se surgissem favelas. Isso não é específico do Brasil, a gente vai encontrar isso também em toda a América Latina. Buenos Aires também tem favelas, Santiago do Chile, Lima no Peru, Colômbia é um exemplo muito claro disso. Então a cidade de Bogotá e a região metropolitana é muita pobreza, são muitas favelas, mas lembrando que o nome favela é um nome próprio brasileiro, para se dar para as periferias e zonas né, menos desenvolvidas das cidades. A palavra favela vem de uma árvore, né? Alguns vocês podem pesquisar e fica como tarefa para vocês pesquisarem então o significado da palavra favela. Certo, pessoal? Espero ter contribuído para o ensino de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem pedir aí nos comentários. Se tiverem sugestões também, peçam nos comentários que a gente faz um próximo vídeo explicando mais alguma outra conceito da geografia aí. Até a próxima!